Fala pessoal, vamos começar mais uma mesa redonda. O programa está sendo gravado no dia 20 de agosto. Me chamo Felipe Mota e estou na mesa com Felipe Santos. Vamos debater sobre os jogos da 21ª rodada do Brasileirão. Estamos começando o primeiro bloco. O bloco 1 é os jogos de sábado, às 4 horas da tarde, Bragantino e Fluminense. O Bragantino tem 5 derrotas nos últimos 5 jogos e o Fluminense tem 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Eu acho um jogo bem interessante das duas equipes, mas provavelmente o Fluminense vai poupar a equipe porque ele tem a Copa do Brasil contra o Bahia. Então deve ser um time misto, mas o Fluminense vive uma fase melhor que o Bragantino. Então eu acho que o Fluminense é o favorito. O que você acha desse jogo, Felipe? Eu não sei se o Fluminense vai poupar, porque o jogo é sábado, né? O Fluminense vem um jogo na terça-feira, no qual se classificou, e tem que estar. Eu acho que as Copas são mais importantes para o Fluminense, para o Renato Gaúcho. Exato. Mas o Bragantino é o único time na Série A que nos últimos 5 jogos tem 5 derrotas. Exato. Ninguém tem esse retrospecto maravilhoso que nem o Bragantino, de 5 jogos, Cara, 5 derrotas. Isso, né? O que acontece com o Bragantino? Então, mesmo jogando em Bragança, eu acho que o Fluminense tem vantagem, por mais que a gente conheça o Renato Gaúcho, ele não tenha uma predileção pelo campeonato de pontos corridos. Pelos pontos corridos, exato. Ele vai focar nas Copas? Vai, mas eu acho que o Fluminense vem forte, porque o Fluminense não pode abandonar o brasileiro. Então, um jogo que o Bragantino está muito fragilizado, e eu acho que o Fluminense tem tudo para conseguir fazer um time bom e conseguir vencer. Não pode dar mole. Não pode dar mole, Não pode ser o Fluminense a reabilitar o Bragantino, mas eu acho que tem favoritismo grande para o Fluminense. Mas se você observar, o Fluminense, de vez em quando, ele consegue perder esses jogos de times que estão em má fase. Ele consegue esses fascínios, assim. Então, mas eu acho que é um jogo que o Bragantino vai jogar em casa, mesmo com 5 derrotas, pode ser um jogo perigoso. Eu acho que isso pode acontecer sempre quando o Fluminense divide a atenção, né? Entendi. Então, assim, a Copa do Brasil vai ser o primeiro jogo da Copa do Brasil. Exato. Ainda tem mais coisa a fora de acontecer. casa também. Ainda tem mais coisa a acontecer. Se fosse um jogo decisivo, talvez fosse mais gente poupada, uma mobilização diferente. Eu acho que o Fluminense tem grande chance de conseguir êxito lá em Bragança, se não der mole, né? Você corre o risco de bobear. Agora o segundo jogo de sábado, às 6h30, Cruzeiro e Internacional. O Cruzeiro vem de 2 derrotas, 1 vitória e 2 empates. E o Inter tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O que você acha desse jogo, Felipe? Vamos lá. Eu acho que primeiro a gente tem que pontuar que a gente está fazendo esse vídeo agora de tarde, antes de saber o resultado do jogo do Flamengo e Inter. Isso. Caso o Internacional se classifique em cima do Flamengo, ele pode estar vindo muito motivado para cima do Cruzeiro. Pode. E caso o Internacional seja eliminado pelo Flamengo, a gente tem uma possibilidade forte de só ter o brasileiro para eles. E não ter o técnico, que o Roger Machado está no perigo, né? Se o Roger for eliminado, sim, vamos supor, independentemente do técnico, o Inter pode ter só o brasileiro como frente. Exato. Ou o Inter pode tá de ressaca na vitória do Flamengo. Ganhar do Flamengo. Então essa variável do Internacional é importante. Fora isso, eles têm campanhas muito parecidas nos últimos 5 jogos. Eles têm 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Exato. Esses são 2 times que estão sofrendo um pouquinho pós-mundial, se habituando ou se estruturando de alguma forma. São times, efetivamente, são times de meio de tabela. São times que têm um potencial parecido. São 2 times que a gente apostava muito no início do campeonato. Sim. Que porventura, quando começaram as Copas, se dividiram e se abandonaram. Mas são times que têm chance de ir além. O que vai determinar, eu acho que é o que o Inter vai querer. Entendi, mas eu acho que o Cruzeiro tá com o Leonardo Jardim, tá fazendo um excelente trabalho, o time tá jogando muito bem até, mesmo com essas sequências ruins no momento, mas eu acho o time do Cruzeiro bem encaixado, com uma defesa sólida. E Caio Jorge e Matheus Pereira estão resolvendo muitos jogos. Mas, por exemplo, eu sei que a gente vai falar sempre sobre o jogo futuro, mas pensa no último jogo. O último jogo, Cruzeiro e Mirassol, o nome do jogo foi o Cássio. Exato. O Mirassol também um time de meio de tabela. Muito. Então, assim, se não fosse o Cássio, talvez o Cruzeiro tivesse perdido do Mirassol em Mirassol. Então, assim, por mais que tenha uma defesa sólida, eu acho que o Cruzeiro dá alguns moles. Sofre um pouquinho de estabilidade. Entendi. Então, assim, é um time que estava brigando lá na frente, mas visivelmente não tinha força para continuar lá. Então, assim, o Cruzeiro é uma incógnita. Existem jogadores em ótima fase, como o Caio Jorge e o Matheus Pereira, que parece que tem se encontrado. Até o Fabrício Bruno atrás, né? Mas o Fabrício Bruno vai atrás da questão do Cássio. Se tivesse tão bem, não tá chegando tanta bola pro Cássio chutar. Faz sentido. Pro Cássio defender. Concordo. Então, assim, a gente tem ali Sim. o Caio Jorge e o Matheus Pereira numa fase absurda. Excelente. Eu gosto muito do Lucas, volante do Cruzeiro, Lucas Silva. Eu sempre achei ele bom jogador. Adquirido mais ritmo, mais confiança, eu tenho achado que ele tem jogado muito bem.
Mas, tirando isso, por mais que a zaga eventualmente possa ter alguma qualidade, você acha que o meio de eu campo acho que eles estão funciona deixando também? muito a bola chegar no Cássio. Entendi. O Cássio foi o nome do último jogo. Foi né? o último Então, o nome. Internacional, se tiver com vontade para ganhar, porque vai de novo depender do Vai resultado da depender Libertadores. do resultado de quarto. Mas o Inter tem uma força ofensiva muito grande, Tem. mais do que O defensiva. time é muito bom do Inter, sim. Sim, Algumas com certeza. peças são excelentes. E para encerrar o primeiro bloco, vamos falar do jogo de 9 horas, que é Grêmio e Ceará. Esse jogo é mais complicado. O Grêmio vem de um empate, 3 derrotas e 1 vitória. E o Ceará tem 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Mas eu acho que o Ceará fez uma campanha surpreendente no Campeonato Brasileiro, para mim. Eu achava que era para brigar para não cair. E o Grêmio tá muito mal também. Ele conseguiu perder do Sport e ganhar ao mesmo tempo do... Fugiu o time que o Grêmio ganhou agora. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, isso. Ganhou na casa do Galo de virada. De virada, isso. Então é um jogo que eu tenho mais dificuldade de analisar. Mas eu acho que o Grêmio é o favorito por jogar em casa. E você, qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que é time a la Mano, né? Mano É, Menezes tem muito. umas características muito... Então, assim, fizeram um ótimo jogo contra o Atlético Mineiro, porque estavam jogando na casa do adversário e tinha... Contra-ataque. Os gols nem saíram de contra-ataque, mas saíram de bola parada. O gol do Balbuena, por exemplo, foi de um escanteio. Quer dizer, o outro gol também foi do Edenilson, foi de um escanteio. Assim, são gols de não construção. Ou seja, é um time que é armado para não deixar o time jogar. Exato. Então, assim, no jogo de Grêmio e Ceará, jogando no Sul, o Grêmio vai ter que propor jogo. Então, eu acho que esse tipo de jogo desfavorece o Grêmio do Mano Menezes. Do Mano Menezes, tá. Então, assim, jogar contra o Atlético em Minas, É o uma Grêmio coisa. vai jogar retrancado, o Atlético vai jogar pro ataque, o Grêmio vai jogar uma bola parada, no escanteio, uma falta. Contra o Ceará, o Grêmio vai ter que impor seu jogo e ele Eu não acho que consegue. vai ser um jogo feio. Feio. Mas eu, se fosse para apostar em alguém, apostaria no Ceará. Então, pessoal, a gente encerrou o primeiro bloco, vamos começar o segundo daqui a pouco. Fala, pessoal, estamos começando o segundo bloco. O jogo de domingo. Tem 2 jogos às 4 horas da tarde. Vasco e Corinthians e Bahia e Santos. O Vasco vem de 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. E o Corinthians vem de 3 empates e 2 derrotas. Eu acho que é um jogo que o Vasco está motivado depois do 6-0 no Santos. O Bahia é o favorito para essa partida, na minha opinião. Mas vai ser um jogo bem truncado, na minha visão, porque eu não acho que o Vasco vai ter essa facilidade que teve contra o Santos contra o Corinthians. Então eu acho que o Vasco é um pouquinho favorito por jogar em casa. E Felipe, o que você acha desse jogo? Eu queria muito nesse bloco, bagunçando teu programa um pouquinho, analisar os 2 jogos juntos, né? Porque eles, curiosamente, na última rodada, eles se enfrentaram de maneira cruzada. Exato. Então, o Vasco foi a São Paulo enfrentar o Santos, a São Paulo, porque o Santos mandou o campo. O jogo, ao invés de mandar na Vila Belmiro, mandou no Morumbi. E o Corinthians recebeu o Bahia na Neoquímica e perdeu pro Bahia de 2-1. Então vamos lá, os times visitantes ganharam e agora os times visitantes vão receber esses 2 Exato. agora. O Vasco fez uma campanha teoricamente pior, né? Ou seja, são 3 Muito empates, 1 derrota e 1 vitória. Exato. Mas foi a vitória. Foi uma vitória que deve ter lavado a alma de muito vascaíno, muita gente que estava preocupada com o Vasco da Gama deve ter ficado feliz com isso. Eu particularmente não sou Vasco, mas liguei para alguns amigos, vi se estava todo mundo bem do coração. Exato. Foi algo completamente atípico. Eu tenho uma dúvida com relação ao Vasco, porque, te confidenciar, eu estava cortando o cabelo na hora do jogo do Vasco, e meu barbeiro, ele é vascaíno, ele pulava ao meu redor, ele estava numa felicidade só louca. Eu não estava entendendo direito o que estava acontecendo, porque não é normal o Vasco ganhar tantos gols. Exato. Mas me pareceu o Vasco muito mais ágil, moderno, e solto. E aí a gente foi entender que estava sem o Veguete. Exato. Esse é meu ponto. O Veguete estava suspenso. Estava suspenso. O Veguete é o dono do time? Veguete, não sei como é que vamos chamar isso. Na verdade, o Veguete é o dono do time, porque o Diniz mesmo já disse que vai botar o Veguete de volta no time. E eu achei que o Vasco só jogou nesse nível porque estava sem o centroavante, 3 atacantes rápidos, que é o Ryan, David e o Nuno Moreira, e o Coutinho de 10 jogando solto, desfilando em campo e achando os passes muito rápidos. Então eu acho que a melhor versão do Vasco é esse sem o Veguete. Eu acho que não é nem questão de posicionamento, é uma questão de quantos desses ajudam ou não na fase defensiva. Seja, exato. Quantos desses marcam? Você tem um time que um só não marca, ou seja, você fala assim, Coutinho, você fica parado aí, deixa que o resto marca por você. Show. Exato. Vai voltar todo mundo, vai voltar Ryan, vai voltar Nuno, vai voltar David, vai voltar todo mundo pra marcar. Claramente. Quando joga o Coutinho e o Veguete, um dos 2 tem que marcar. E já marca diferente também. Então, um dos 2 tem que marcar, não dá pra ficar um time... Por exemplo, o Flamengo. O Flamengo se joga lá, Arrascaeta e Pedro já tem dificuldade. Que é a mesma coisa a gente colocar agora com relação
ao Veguete e Coutinho. São dois que não vão Exato. marcar. O Fluminense, por exemplo, Já teve quando isso joga antes. com Cano, é uma situação. Exato. Dá pra jogar Cano e Ganso? Acho que não. Porque é a mesma Acho que situação. Você tem dois jogadores exato. que não marcam. Ou seja, Não marcam. o time Vai de ter que futebol... mudar o jeito de jogar. O time de futebol em 2025 aceita um cara não marcar. É, Show. exato. Agora, dois É mais fica complicado. pesado demais. É, Então eu acho que essa é uma escolha. Vai jogar o Veguete? Então tem que dar uma poupada no Coutinho. talvez. Acho Tá. que poupar não é absurdo. Não é... Mas é, talvez eu não acho que seja vai fazer. necessário, porque ambos os times não jogam no meio de semana. Exato. Então, todo mundo descansado, todo mundo com força máxima. Vamos ver o que acontece com cada um deles. Minha dúvida é se o Veguete vai jogar. Entendi. Dini já falou que vai. Vai. Vamos ver se o Vasco vai conseguir jogar solto como jogou Eu acho que no não. 6 a 0. Eu acho que vai ser um jogo bem diferente. Mas você aposta no Vasco ou no Corinthians? Vasco. Vasco. Eu também. Eu acho que o Vasco é esse 3 a 0 e, conhecendo um pouquinho do Diniz, ele vai fazer um escarcel com esse 6 a 0. Exato. Ele vai tentar motivar todo mundo de Vai uma jogar maneira muita bola. absurda. É. Então eu acho que eles podem se aproveitar desse momento Do ruim do Corinthians também. Não, acho que um momento bom do Do Vasco, Vasco. para poder fazer algo diferente, algo Tá. melhor jogo com o Corinthians. Então, acho Justo. que o Vasco é favorito. Tá. No Bahia e Santos. Bahia talvez seja o time mais regular do campeonato. Não sei se é o que joga mais bonito, mas é o mais regular. Não sei se é o mais bonito. O Ceni tem um trabalho que Muito me agrada bom, né? mais. Ou seja, Também. é um trabalho Também longo. acho. Se a gente Trabalho pensar, muito por bom. exemplo, o Ceni e o Abel, que são dois caras que estão bastante tempo nos times. São os técnicos mais longevos do Campeonato Brasileiro. Isso. E aí você pega o Ceni, tem um futebol que me agrada mais do que o Abel. Me agrada mais também. Então assim, o time do Bahia me agrada mais ver jogar. Então Mas eu o gosto Palmeiras mais é do mais Bahia. é melhor e eficiente, né? Ao mesmo tempo, o Santos hoje também, a gente estava gravando isso na quarta-feira, a gente não sabe se o Santos já anunciou técnico. Exato. Sempre quando tem troca de técnico há uma motivação diferente, exato. alguma coisa assim, e há uma mudança. Pode Mas ser que o Santos monte um ônibus Mas na área do posso Bahia. trazer um ponto? O Neymar não joga. Mas até que ponto é necessário, Neymar? Eu acho Porque você que... pode ter a mesma coisa com relação ao Veguete no Vasco. Ou seja, como é que tivesse se movimentar sem o Neymar? Mas a gente vê, por exemplo, no jogo do Vasco com o Santos, muitas vezes a bola tem que procurar o Neymar. Muito, o Neymar tem que muitas vezes. carimbar a bola. E o Neymar não estava bem naquele jogo. Sem o Neymar, o time pode ser que funcione de outra forma. Pode Melhor, ser. pior, eu não sei, vai funcionar de outra forma. Mas eu acho que é pior o time. Assim. Eu não sei, vai depender. Tá. Eu acho que vai ser diferente. Vai ser tipo- Agora, não, pior, diferente vai ser o Neymar é um jogador diferente. muito. Mas a bola tem que toda hora passar por ele, os caras não têm muita confiança de fazer jogadas. Tá. Acho que o Bahia é favorito? Acho. O Bahia vai também. jogar em casa, o Bahia tá jogando melhor. Tem um bom time. Só que eu duvido que o Santos vai jogar tão mal quanto jogou na última partida. Eu também acho que não... Tão Então, mal é alguma mais coisa difícil. melhor vai acontecer. Tá. Se a gente parar pra pensar, Tá. o Santos ganhou do líder do campeonato. Ganhou. Numa situação diferente, do que tava vice 40 dias, sim, tava 40 dias descansando pra esse jogo, tá. Tá. Mas o Santos ganhou do Flamengo. Tá. O Santos ganhou do Palmeiras. Não... Agora fugiu, mas ganhou do Cruzeiro. Ganhou do Cruzeiro, que então é o terceiro lugar. Você falou vice-líder, por isso eu tô perguntando, não lembrar do Palmeiras. O Cruzeiro tá em terceiro, então assim. Agora É, tá. Mas antes estava em segundo. Ele fez jogos bons com os times da frente. Agora com o Vasco, talvez ele estivesse achando que era galinha morta, Que ia ganhar que ia ganhar fácil, levou o jogo pra São Paulo pra poder arrecadar mais dinheiro, porque era e deu a errado. partir dos 250 do Neymar, isso acabou não dando certo. Não, deu muito E errado. o Santos perdeu a pior derrota da história do Santos. A pior derrota da história do Do Neymar. Neymar. Isso foi Porque muito o complexo. Neymar não tava no 7x1. Senão o 7x1 seria bem pior. Não sei se é bem pior não, porque os dois são diferentes de 6 gols. Um é pela seleção e outro é pelo Santos, mas são coisas bem complicadas. Mas um é na Copa no Brasil. Mas um é você perdendo para a Alemanha, que foi o time que foi campeão. E o melhor time, disparado. Isso. Tá. O outro é o Vasco que tá lutando para não cair. Eu não caí, tá. Então são situações Concordo. bem diferentes. Certo? Certo, então estamos encerrando o segundo bloco, daqui a pouco vamos voltar pro terceiro. Voltamos pro terceiro bloco. O terceiro bloco são 3 jogos. 2 jogos de 6,5 e um de 8,5. O jogo de 6,5 é Fortaleza e Mirassol. O Fortaleza tem 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas. E o Mirassol tem 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates. Para mim, o Mirassol é o favorito dessa partida, mesmo jogando fora de casa. O Mirassol faz uma excelente campanha no Brasileiro e para mim surpreende muito. Porque o Mirassol veio da Série B para a Série A e normalmente esses times, eles brigam para não cair. E agora ele está em 6º lugar na competição. Então eu acho que o Mirassol é o favorito. E você, Felipe? Com certeza o Mirassol é o favorito. Tem uma coisa engraçada, nos 2 jogos de 6,5, só pra gente poder brincar com os números. Tá. Porque hoje o Mirassol está em 6º lugar. Exato. E vai enfrentar o 19º lugar, que é o Fortaleza. Ou seja, o Fortaleza está em penúltimo e o Mirassol está em 6º. Isso. A diferença aí de 13 posições entre eles. Exato. E o outro jogo de 6,5, o Botafogo, que está em 5º, que enfrenta o Juventude, que está em 18º. Ou Na seja, zona.
13 também posições de diferença. É óbvio que por posição de tabela, a gente vai falar que tanto o Mirassol quanto o Botafogo são favoritos. Exato. Só que há uma diferença. O Botafogo ainda está dividido com outras competições e o Mirassol está só se preparando para esse jogo. O Mirassol nos últimos jogos ele teve empates e derrotas. Só que a derrota dele foi pro Flamengo, líder do campeonato. Exato. O empate da última rodada foi contra o Cruzeiro, que até então era vice-líder e com o empate foi para a terceira posição. Exato. Isso todo mundo com asterisco, que tem jogos a mais, jogos a menos, não confusão danada. Mas, de qualquer forma, o Mirassol, mesmo sendo um time que para mim é surpreendente, porque está vindo da Série B, o Mirassol é um time que tem feito uma campanha sensacional, mesmo com as restrições e limitações que ele tem financeiras e técnicas. Exato. Então, assim, o Mirassol favorito é. Fortaleza em condições normais seria favorito? Talvez. Seria. Mas ele passou por troca de técnico, não ganha, acabou de ser eliminado da Copa Libertadores. Libertadores. Foi eliminado pelo Vélez. Quer dizer, o Fortaleza está numa draga danada. Assim, por mais que o Fortaleza jogue em casa, é um técnico particularmente não me demonstra muita confiança. Também não, Renato Paiva. Que é o Renato Paiva, que é o técnico que veio do Botafogo. E reclamou, fez algumas colocações lá que não sei se cabe ou não cabe. Ele sempre faz também, né? Mas o Mirassol, sem se estender muito, por números e por desempenho, eu acho que tem grandes chances de sair com a vitória. Eu acho que você falou exatamente isso, eu acho que você está certíssimo. O Mirassol é o favorito, faz uma excelente campanha, então é isso. Agora a gente vai analisar Juventude e Botafogo, também é 6,5. Nos últimos 5 jogos, Juventude tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. O Botafogo tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Eu ainda acho o Botafogo favorito dessa partida, mesmo jogando fora de casa e mesmo tendo outras competições. E você, Felipe? Eu acho que existem coisas que acontecem em Juventude, né? na terra de Juventude, no estádio de Juventude, que às vezes chove muito, às vezes tem uma questão lá climática que pode atrapalhar. Sim. Então, no estádio lá, às vezes pode pegar alguma peça. Tá. Se nada disso acontecer, então, em condições normais de temperatura e pressão, Botafogo é favorito. Muito. Existem outras variáveis, o Botafogo time reserva. O Botafogo, por exemplo, jogando na segunda-feira com o Palmeiras. Foi um time misto. E o Botafogo não ofereceu perigo ao Palmeiras. O Botafogo podia estar brigando por posições melhores e não ofereceu. A gente tem uma questão de dúvida, porque o Ancelotinho, o filho do Ancelotti, que é o técnico do Botafogo, a gente não sabe eventualmente o que ele é capaz. Exato. Então a gente tem alguma questão de entender como ele funciona. Exato. Mas o Botafogo, com o time titular, contra o Juventude com o time titular, em condições normais, o Botafogo é bem favorito. Agora, a gente tem coisas que acontecem lá no Sul. Chuva, clima, e interfere. É um estádio pequeno, acanhado, então isso pode gerar algum tipo de questão. Concordo. E o Botafogo saber com qual time vai, né? Porque o Botafogo está dividido em 3 competições. Em competições. Tem Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Copa do Brasil com um clássico, não é isso? Tem um clássico contra o Vasco. Então assim, o Botafogo tem que se dividir, né, nessa confusão toda. A viagem para o Sul não é uma viagem simples. E o jogo em Quito, na Libertadores contra o LDU. Quer dizer, o Botafogo tem questões que a gente não vai poder saber qual Botafogo vai jogar. Exato. Mas, em condições normais, o Botafogo é favorito. Agora, se ele está com o time todo reserva, se o time for prejudicado por alguma situação climática do Sul, pode ser que o Juventude tenha algum tipo de vantagem. Fora que o técnico do Juventude me agrada muito. Muito. Eu gosto muito dele. Eu gosto também. Faz um trabalho muito significativo no Vitória no primeiro semestre, acabou não emplacando para o segundo. Sim. Mas eu acho que ele é um técnico muito bom dentro das limitações possíveis. Então me agrada, ou seja, eu acho que o Carpini pode fazer alguma coisa diferente contra o Botafogo. E nesse segundo turno, você acha que o Juventude pode surpreender? Não sei se surpreender, acho que tem times lá que já estão brigando, estão com a vaguinha certa na Série B do ano que vem. Mas eu acho que pode fazer um bom jogo. Então se o Botafogo vier misto, vier com time reserva, pensando, dividindo as atenções com relação às Copas, eu acho que o Juventude vai fazer alguma frente. Entendi. Mas em situações normais, o Botafogo é bem favorito. E o último jogo do terceiro bloco, que é às 8h30, é São Paulo e Atlético Mineiro. O São Paulo está em excelente momento, 4 vitórias e 1 empate. E o Galo tem 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. E quem você acha o favorito desse jogo, Felipe? Esse é o jogo talvez mais equilibrado da rodada, né? Muito. Eu acho que você vai me perguntar no final qual vai ser o jogo que eu tenho mais expectativa, mas eu acho que é para isso. Até vamos falar com relação à posição de tabela. O São Paulo está em 7º e o Galo está em 11º, ou seja, os dois estão no meio de tabela. O São Paulo, depois do Crespo, está numa campanha estonteante, muito boa. Então, assim, o time do São Paulo é um time que tem suas limitações técnicas, muito por conta da idade dos seus principais jogadores. Que é o Lucas e o Oscar. A gente tem o Lucas e o Oscar, que são os principais nomes do time, que vira e mexe estão machucados, alguma coisa assim. O grande artilheiro está machucado, não volta mais esse ano, que é o Caleri. Então, quer dizer, o São Paulo tem algumas limitações físicas.
Ou seja, o elenco do São Paulo é bom, mas assim, nem todo mundo tá na ponta do Eu acho que o banco não é tão cheio de opções. Mas se tiver todo mundo bem, Lucas, Oscar, Luciano, Caleri, Luciano, você tem um time bom. Acho que o time não tá bom fisicamente. Mas mesmo assim, com o time limitado, o time tá vindo de 4 vitórias e um empate. Eu acho que tem um meio de campo com boas opções também. O Pablo Maia, Marco Antônio, Alisson, que renasceu no futebol jogando de volante pelo Dorival. O problema é a substituição. Então, assim, uma situação normal acontece. E o Atlético, ele visivelmente vai apostar nas Copas. Muito. O Atlético passou pelo Flamengo, quer dizer, tem as Copas pela frente, ele vai embora lutar com elas. Então assim, eu não sei como é que vai ser essa divisão, porque o jogo vai ser no domingo de noite, 8h30. E tem jogo de Copa do Brasil no meio de semana. Então assim, qual vai ser o time que o Atlético vai colocar? A gente tem do lado de lá o Cuca, que é um estrategista bravo. Muito estrategista. Bravo, então, assim, acho o Cuca um excelente técnico também. Em situações normais, o São Paulo seria favorito pela campanha que tem feito agora, os últimos 5 jogos muito bem, e por jogar no Morumbi. Além disso, não pode vir com o time do Atlético misto. Contra o Flamengo, naquela sequência de 3 jogos contra o Flamengo, ou seja, os 2 da Copa do Brasil, e o jogo do Campeonato Brasileiro, ele só poupou basicamente o Hulk mais um, que eu não lembro agora quem foi. Ele foi pro time titular para poder manter. Estratégia diferente que o Roger fez agora. O Roger, por exemplo, poupou o time todo. Então assim, como é que ele vai fazer com relação ao São Paulo? Vai poupar o time? Vai tentar vir com o time mais próximo do titular, poupando o Hulk, porque obviamente tem quase 40 anos, então já é um jogador que precisa de um cuidado de atenção diferente. Mas, veio de uma derrota muito feia pro Grêmio, uma derrota de 3-1, precisa fazer alguma coisa, precisa fazer mais. Então você acha que o São Paulo é o favorito mesmo assim? Eu acho que o São Paulo é o favorito, mas com dúvidas de como virar o Atlético. Entendi. Então a gente está encerrando esse terceiro bloco e daqui a pouco a gente começa o último bloco. Valeu, gente! Voltamos para o último bloco, é o bloco 4, jogos de segunda-feira, às 19h e 21h. O Palmeiras joga às 19h contra o Sport. O Palmeiras tem 1 empate e 4 vitórias. E o Sport tem 1 vitória e 4 empates. O Palmeiras joga em casa no Allianz. Vai com o time titular porque na Libertadores ele já tem uma vantagem de 4-0. Então, o Palmeiras para mim é o favorito, muito favorito, porque o Sport é o último colocado do campeonato. Então, Felipe, quais são as suas expectativas para Palmeiras e Sport? Surra, né? A minha expectativa é de surra do Palmeiras no Sport. O Palmeiras joga em casa, no gramado sintético, contra o pior time do campeonato, time que tem 1 vitória, o time que não se encontrou no campeonato. É um time que eu acho que não é absurdo dizer que a gente tem 3 vagas em disputa para a Série B, porque uma já é do Sport, ele já agarrou ela numa largada mesmo. Também isso já está pacífico. Então assim, o Palmeiras tem tudo para ganhar e ganhar bem. Fora isso, o Palmeiras joga Libertadores e joga. Vai jogar Libertadores já com uma vantagem de 4-0. Muito. Então ele pode dosar a energia ali e tudo mais. Contra um time bem fraco, com o time do Peru. Então assim, o Palmeiras está com uma semana teoricamente tranquila. Fora isso, por mais que a gente venha reclamar de alguns momentos da senhora CBF, que bom que o Palmeiras e o Flamengo estão jogando na segunda-feira. Muito. Por mais que eventualmente possa ter uma choradeira aqui ou acolá, porque o Flamengo joga na quarta e vai jogar só na segunda, o Palmeiras joga na quinta, vai jogar na segunda, mas a gente vai ter uma segunda-feira muito boa, porque a gente tem jogo de 7 e de 9, tem jogos não estão no mesmo horário, você consegue assistir os dois com alguma tranquilidade. Exato. Você vai ter, provavelmente, um Palmeiras muito superior ao Sport. Muito. E tem tudo para poder ganhar bem e deixar ainda mais acirrada essa briga, né? Exato. E o último jogo do quarto bloco é Flamengo e Vitória. O Flamengo tem 1 empate e 4 vitórias. E o Vitória tem 1 derrota e 4 empates. O Flamengo é muito favorito para vencer essa partida e vai continuar se mantendo na liderança do Campeonato Brasileiro e tem um jogo a menos contra o Sport. Então o Flamengo, para mim, vai fazer os 3 pontos e sair com a vitória. E eu acho que tem tudo para ser um jogo de uma goleada. E você, Felipe, o que você pensa desse jogo? Eu não sei goleada porque o Felipe normalmente não faz time para jogar goleada, né? Mas eu acho que o Flamengo tem grande vantagem. O Flamengo tem uma vantagem que é pouco vista, né? Mas eu falei agora antes do Palmeiras, que assim, o Flamengo joga na quarta-feira e o próximo jogo é segunda, ou seja, um intervalo de 4 dias. É pouco. É um jogo a mais, não. Não, é o contrário, é muito. É muito, Sim, acabou com a situação. Assim. É muito melhor. É muito. Assim, o Flamengo vai jogar na quarta-feira, vai voltar a jogar, assim, em vez de quarta, vai jogar quarta e segunda. Um dia a mais de preparação, o time se recupera melhor, a necessidade de poupar jogadores é menor. Porque assim, depois disso a gente vai ter mais uma rodada e depois já tá FIFA. Aí vai parar, o time vai treinar e essas coisas. Então, quer dizer, não precisa poupar ninguém, o time vai jogar com o time completo. Talvez esse meio de campo que jogou agora contra o Internacional
nesse final de semana, que foi Saúl e Jorginho, que é o meio de campo que não marca. Não marca. Mas também o time reserva do Internacional não ia atacar. Não ia. Qual é a chance do Vitória no Maracanã, Vitória em 17º colocado, Vim pra cima. vir pra cima do Flamengo? Não Beira vem. zero. Zero. Beira zero. Vai jogar retrancado. Você pode jogar com Jorginho e Saúl, Pode jogar com o time pra frente, Pode jogar com o Pedro e a Arrascaeta Pode juntos jogar com também. Pedro, Arrascaeta, Jorginho e Saúl, com alguma tranquilidade. Troca os pontas se os pontas estiverem cansados, troca os laterais se estiverem cansados. De E a resto, zaga também pode mudar. Pode jogar o Danilo, que voltou de lesão agora. pode ser o Danilo, quer dizer, de resto, é porque senão o Flamengo vai estar poupando muita gente. Não sei como é que vai ser com relação à zaga. Exato. Mas de resto, o Flamengo tem tudo para ganhar e continuar se mantendo. Exato. Uma outra vantagem com relação a isso é que o Flamengo vai ser o último jogo da rodada. Então eu já viu já o que aconteceu com todo mundo, ele pode decidir se vai poupar mais ou menos de acordo com os outros resultados. Acho que o Flamengo perde a liderança nessa rodada? Muito difícil. Eu também acho. Acho que o Palmeiras e o Flamengo cada vez mais estão caminhando pro título? com garra para poder disputar esse título até o final. Eu acho que o jogo de segundo turno, Palmeiras e Flamengo, pode decidir muito. Tirando isso, é ver quem vai perder pontos no meio do caminho. Eu posso fazer um desafio? Você acha que o Cruzeiro, mesmo jogando duas competições, você acha que o Cruzeiro briga com o Flamengo e o Palmeiras pelo título do Brasileiro? Acho que não. Acho que não por conta de elenco, ou seja, os reservas do Cruzeiro não performam como os reservas do Flamengo e do Palmeiras. Concordo. O Flamengo e o Palmeiras, por exemplo, eles entram como jogadores que mudam o jogo. Então, se for, o Maurício às vezes é titular, o Veiga é reserva. Quando acontece o contrário, o Maurício entra mudando com o jogo, o Veiga entra mudando o jogo. Então assim, a gente hoje tem Flaco e Vitor Roque jogando juntos. Jogando juntos como titulares. Mas o banco não está muito atrás. Então assim, quem entra está entrando mudando o jogo. Então assim, obviamente que os dois times, Flamengo e Palmeiras, estão em processo de adaptação por conta principalmente da saída de jogadores. Então, assim, o Palmeiras se baseava muito no Estevão, o Estevão saiu. Então tem que se adaptar de alguma forma. O Paulinho machucou. O Palmeiras já era novo, né? Assim, no último jogo, por exemplo, a gente pode falar do Palmeiras e Botafogo. O Corrêa teve uma chance de gol claríssima no início e perdeu. A jogada, ou seja, o Corrêa disputou uma bola com o principal zagueiro do Palmeiras, que é o Gustavo Gomes, ganhou do Gustavo Gomes, cara a cara com o Everton, chutou na mão do Everton. Mas eu acho que o lance do gol do Palmeiras foi basicamente a mesma coisa. O Felipe Anderson vai disputar com o Barbosa, que é o principal zagueiro do Botafogo, chega cara a cara do João e faz o gol. Ou seja, é recurso técnico. O Felipe Anderson não fazia isso no passado. Não. Esse ano entra numa posição de finalização melhor. Ou seja, a ausência do Estevão permite que esse jogador cresça um pouco mais. Só que a forma de jogar do Felipe Anderson nada tem a ver com a forma de jogar do Estevão. O time tem que se adaptar. Então essas adaptações... O Flamengo, por exemplo, o principal jogador do Flamengo no ano era o Gerson. O Gerson, O Gerson jogava todas. O Gerson não se machucava. O Gerson saiu. Craque. O Gerson pela direita fazia um lado absurdo com o Wesley, que também saiu. Então assim, Varela talvez tenha sido um dos melhores jogadores do Flamengo Internacional que foi a última rodada. Mas o Varela nada tem a ver com o Wesley. Não tem nada a ver. O Gerson, até agora, não arrumou substituto. Então assim, quem vai substituir? O Arrascaeta vai ser o jogador mais eficiente. O Arrascaeta era artilheiro do campeonato. O Arrascaeta é um jogador que tem marcado muitos gols, tem jogado muito. Só que ele não entrega sequência ao Flamengo. O Arrascaeta tem que sair, o Arrascaeta não aguenta jogar todos os jogos. Então assim, esses dois times, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, eu acho que eles não estão no ápice que eles podem chegar. Eu acho que daqui a alguns meses eles vão chegar no nível que a gente vai poder saber quem vai ser campeão brasileiro. Hoje em dia a gente pode garantir que os dois vão disputar e vão disputar até o final. Com certeza. E mais um outro questionamento. Se o Cruzeiro for eliminado para o Galo, ele só vai ter o Brasileirão. E mesmo assim você mantém a sua opinião? Sim, acho que vai depender muito com relação a descansar. Pensa que assim, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras só tem duas frentes agora. Só. Assim, eu não acredito que o Palmeiras vai perder para o Universitário do Peru. Mas o Flamengo tem um jogo hoje difícil com o Inter. Pode ser que o Flamengo também só tenha brasileiro. Sim. Se o Flamengo só tiver brasileiro, vai dar engraçado. Aí esquece. Se o Flamengo tiver brasileiro e Libertadores, mesmo com essa divisão, o time reserva do Flamengo consegue fazer frente ao time brasileiro. Ou seja, tinha poupado um jogador aqui ou acolá. Acho eu hoje que a maior deficiência do Flamengo está na zaga, não pelos três zagueiros que tem, mas por uma questão de reposição. O Felipe claramente não tem confiança no zagueiro reserva. Então se um deles estourar vai ser um problema. E um outro problema que acontece muito com o Flamengo, que se fosse o torcedor do Flamengo estaria preocupado, tem data FIFA ainda. Eu li hoje que o Flamengo tem 11 jogadores em pré-lista. É muita gente. Normalmente quando vai para a seleção volta alguém machucado. Ou cai em uma fase. E cai em uma fase. Assim, o que vai acontecer pós-data FIFA? Não sabemos. Não sabemos, Então o Flamengo tem muitos jogadores para dar data FIFA. O Palmeiras nem tanto. Tem 3 ou 4 na seleção brasileira. Tem 5 na seleção brasileira, na pré-lista. Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Samuel Lino e Danilo. Isso. 4 na Uruguai. Varela, Arrascaeta, Vinha e De La Cruz. 1 na colombiana, Carrascal. E 1 na equatoriana, Plata.
É verdade. É muita gente. É muito jogador. Se todo mundo voltar inteiro, ótimo. Mas eu, se fosse torcedor do Flamengo, ficaria preocupado com data FIFA, normalmente estraga o time. Então, galera, antes de encerrar o programa, é importante que vocês curtam os vídeos, compartilhem nos grupos de WhatsApp e ativem o sininho. Então, pessoal, chegou ao fim o programa e espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Valeu!